Prepare-se para se surpreender com o Esmeralda da Bahia. Esta colossal pedra, encontrada na Bahia, Brasil, em 2001, é a maior esmeralda do mundo, pesando impressionantes 838 libras. Para se ter uma ideia, é como se você estivesse segurando um pequeno urso. Seu valor é de cerca de 400 milhões de dólares. E o Esmeralda da Bahia não é apenas grande, ele também é um deslumbrante exemplo da beleza da natureza. Com um peso impressionante de 189.600 quilates, ele se destaca entre as pedras preciosas. As esmeraldas são conhecidas por sua cor verde intensa, mas esta pedra se destaca por seu tamanho e qualidades únicas. Muitos sonham em ter uma pedra assim, mas poucos conseguem imaginar seu peso. A história do Esmeralda da Bahia vai além de suas características físicas. Esta incrível pedra passou por muitas mãos, atraindo a atenção de colecionadores e amantes de pedras preciosas. Seu percurso destaca a fascinação e o encanto que as pedras preciosas despertam nas pessoas ao redor do mundo. O que torna o Esmeralda da Bahia tão especial? Sua combinação de tamanho, valor e uma história fascinante faz dele um verdadeiro milagre da natureza. E se eu disser que seu colchão é um paraíso para ácaros, você pode achar que sua cama é apenas um lugar aconchegante para dormir, mas na verdade, ela pode abrigar uma enorme quantidade de ácaros, de 100 mil a até 10 milhões. Esses pequenos seres se alimentam de células mortas da pele que deixamos para trás e se sentem muito bem em fibras quentes e macias da nossa roupa de cama. Embora os ácaros geralmente sejam inofensivos, eles podem causar alergias e asma, especialmente em pessoas sensíveis. Por isso, é importante manter o colchão e a roupa de cama limpos para sua saúde e conforto. Lavar os lençóis em água quente regularmente e usar capas protetoras para o colchão ajuda a reduzir a quantidade desses seres incômodos. Então, da próxima vez que você for dormir, lembre-se, seu refúgio aconchegante precisa de um pouco de cuidado para manter os ácaros sob controle. E se eu disser que os urubus são sociáveis, apesar do seu silêncio? Os urubus não têm siringe, o órgão vocal que muitas aves usam para cantar e piar. Em vez de canções melodiosas, eles se comunicam com uma série de grunhidos e chiados. Esse jeito único de se comunicar pode parecer limitado, mas não se deixe enganar. Os urubus são animais extremamente inteligentes e sociais. Eles costumam se reunir em grupos, criando uma atmosfera vibrante, mesmo sem os sons tradicionais das aves. Esses necrófagos desempenham um papel importante nos ecossistemas, consumindo carniça, animais mortos que de outra forma apodreceriam e espalhariam doenças. Seus sistemas digestivos robustos permitem que eles comam carne em decomposição sem adoecer, tornando-os limpadores naturais. Então, da próxima vez que você ver um urubu planando alto no céu, lembre-se de que eles não estão apenas voando, eles também se comunicam e ajudam a manter a saúde do nosso meio ambiente. Descubra os segredos do antigo Lago Baikal. Este lago incrível, localizado na Sibéria, Rússia, existe há cerca de 25 milhões de anos, o que o torna o lago de água doce mais antigo do mundo. Ele é não apenas profundo e incrivelmente bonito, mas também contém o maior volume de água doce entre todos os lagos da Terra. Sua idade significa que o Lago Baikal desenvolveu um ecossistema único, com espécies que não existem em nenhum outro lugar. Por exemplo, a foca do Baikal e mais de 1.700 espécies de plantas e animais habitam este lago. A água é tão clara que é possível ver até 40 metros de profundidade. O Lago Baikal desempenha um papel importante no clima local e fornece água potável para milhões de pessoas. Além disso, sua história mostra como a natureza pode ser resiliente, superando o teste do tempo e sustentando uma vida diversificada. Como esse antigo corpo d'água moldou o ambiente ao longo dos séculos. Você consegue imaginar que ondas gigantes são reais? Essas enormes ondas, que antes eram consideradas apenas lendas do mar, podem atingir navios com alturas assustadoras de até 30 metros. As ondas gigantes se formam quando ondas menores se juntam e se intensificam, criando gigantes imprevisíveis que podem surgir do nada. Marinheiros relatam encontros com elas ao atravessar águas abertas, enfrentando a surpresa de uma enorme parede de água. Essas ondas representam uma séria ameaça, causando danos significativos aos navios e colocando em risco as vidas a bordo. Um dos aspectos mais fascinantes é seu aparecimento repentino, muitas vezes pegando marinheiros e pesquisadores de surpresa. Cientistas estão trabalhando arduamente para entender como essas ondas se formam e como prevê-las melhor.
buscando aumentar a segurança no mar. Com o avanço da tecnologia, talvez em breve possamos compreender melhor esse fenômeno misterioso. Estamos prontos para enfrentar a impressionante força do oceano? Um fato incrível sobre as maravilhas da Ilha de Páscoa. Este paraíso remoto oferece não apenas suas famosas estátuas, conhecidas como Moai, mas também um tesouro de belezas naturais que surpreendem os visitantes. Imagine-se caminhando por praias de areia, rosa e preta, onde as cores vibrantes vêm das fascinantes rochas vulcânicas e minerais da ilha. A topografia da ilha é marcada pelo Rano Khao, um vulcão extinto que possui um lindo lago na cratera e oferece vistas panorâmicas deslumbrantes. Os aventureiros podem explorar paisagens verdes repletas de flora e fauna endêmicas, locais perfeitos para trilhas e observação da vida selvagem. Fique atento às aves raras que habitam este lugar. A combinação dos impressionantes Moai e da paisagem deslumbrante da ilha cria uma experiência mágica, rica em história e cultura, tornando a Ilha de Páscoa um destino imperdível. Se você está planejando uma fuga ou se encantou com suas histórias à distância, esta ilha misteriosa oferece visões e lendas que aguardam para fascinar todos que as buscam. Você está pronto para explorar seus segredos? Você sabia que a espuma da cerveja Heineken dura exatamente 5 minutos? Essa característica única do design visa melhorar sua experiência ao beber. Quando você serve uma cerveja Heineken fresca, essa espuma densa e cremosa não é apenas para enfeitar. A cervejaria desenvolveu cuidadosamente sua receita para criar o equilíbrio perfeito entre gás carbônico e sabor, que atinge seu auge em 5 minutos. Isso permite que você aproveite o aroma e o sabor completo da cerveja, sem perder a qualidade. Se a espuma durar mais, ela pode esconder algumas notas mais sutis da cerveja, tornando o primeiro gole o melhor. Além disso, isso dá um apelo visual que todos nós amamos em um copo bem servido. Então, na próxima vez que você estiver desfrutando de uma Heineken gelada, reserve um momento para apreciar essa camada de espuma. Ela foi feita para aumentar seu prazer. Porque isso é importante, isso destaca como a cervejaria artesanal presta atenção aos detalhes e à qualidade, garantindo que cada gole seja tão refrescante quanto o anterior. É verdade que os vegetais não são apenas plantas. O termo vegetal está mais relacionado à cultura do que à ciência. Embora gostemos de chamar cenouras, brócolis e alface de vegetais, os cientistas classificam as plantas com base em sua estrutura. Por exemplo, a cenoura é a raiz da planta, enquanto o brócolis é a parte que floresce. Botânicos consideram categorias como raízes, caules e folhas, ao decidir como classificar as plantas. Assim, tecnicamente, frutas como tomates e pepinos também são consideradas frutas, pois se desenvolvem da parte que floresce e contém sementes. Isso significa que sua salada pode conter diferentes partes das plantas, mesmo que você não perceba. Compreender essas classificações pode mudar nossa percepção sobre a comida e nos lembrar que a natureza nem sempre segue nossas tradições culinárias. Então, da próxima vez que você saborear um prato de vegetais, pense nas partes da planta que você realmente está comendo. A incrível memória da água. Será que realmente existe? Algumas pesquisas interessantes sugerem que a água pode lembrar das substâncias com as quais entrou em contato. Essa ideia é especialmente explorada na homeopatia, onde os praticantes acreditam que a água pode manter a essência de materiais curativos, mesmo após sua remoção. Embora essa concepção pareça fascinante, ela é controversa e não é amplamente aceita entre os cientistas. Críticos afirmam que a estrutura molecular da água muda constantemente. Como poderia, então, ela guardar memória? No entanto, alguns pesquisadores continuam a investigar as propriedades únicas da água, analisando como ela se comporta em nível molecular ao interagir com diferentes substâncias. Eles sugerem que essa pesquisa pode levar a uma melhor compreensão do papel da água, tanto na saúde quanto na natureza. Independentemente de essa teoria ganhar apoio ou permanecer à margem, é claro que a água não é apenas um líquido comum. Seus potenciais mistérios continuam a intrigar os cientistas. Incrível, mas é verdade. O déjà vu nos intriga. Esse fenômeno estranho nos faz sentir que já vivemos aquele momento, como se nossas memórias estivessem brincando conosco. Mas você sabia que existe uma experiência oposta chamada jamais vu? Se o déjà vu traz uma sensação de familiaridade,
O Jamais Vu inverte isso, tornando o familiar algo estranho e novo. Imagine olhar para o rosto de um amigo próximo por muito tempo e, de repente, começar a duvidar de quem ele é. Essa sensação estranha pode surgir se você se concentrar demais nas características da pessoa, fazendo com que seu cérebro se confunda, separando a essência dela do que você normalmente reconhece. Tanto o déjà vu quanto o jamais vu nos lembram de como nosso cérebro é complexo e como nossas percepções podem mudar facilmente. Essas experiências curiosas nos oferecem uma oportunidade de explorar as fascinantes profundezas da consciência humana. Você já sentiu alguma dessas sensações? É verdade que as abelhas escolhem flores. Entre as incríveis 20.000 espécies de abelhas, apenas cerca de 800 produzem mel. Essa estatística impressionante mostra que nem todas as abelhas são produtoras de doces. As abelhas melíferas, em particular, são criaturas fascinantes que têm um grande impacto em nossos ecossistemas. Durante sua vida, uma abelha pode visitar cerca de 20.000 flores, o que demonstra seu papel crucial na polinização. Cada flor que elas visitam ajuda no crescimento de frutas e vegetais, tornando essas abelhas essenciais para nossa alimentação. Curiosamente, as abelhas melíferas preferem certas flores, atraídas por suas cores e aromas, o que as ajuda a coletar néctar de forma eficiente. Essa abordagem direcionada não só aumenta sua produção de mel, mas também apoia a reprodução das plantas. Compreender esses polinizadores fascinantes nos lembra da interconexão da natureza. Então, da próxima vez que você ver uma abelha zumbindo por aí, pense no trabalho importante que ela faz, tanto para nós quanto para o meio ambiente. Você consegue imaginar que a idade traz novos começos? Em 2019, Mangayama Yaramati ganhou as manchetes ao se tornar a mãe mais velha a dar à luz gêmeos aos 74 anos, graças à fertilização in vitro, FIV. Essa conquista rara não apenas gerou discussões sobre a maternidade, mas também destacou os avanços nas tecnologias reprodutivas. Embora a FIV seja uma salvação para muitos casais enfrentando problemas de fertilidade, ela está associada a riscos elevados, especialmente para mães mais velhas, como Yaramati. Entre os problemas de saúde podem estar diabetes gestacional, pressão alta e partos prematuros, que podem ameaçar tanto a mãe quanto os filhos. A trajetória de Yaramati inspira muitos, mostrando que a idade não deve ser um obstáculo para o surgimento de uma nova vida. Sua história levanta questões importantes sobre os limites da maternidade e o papel da ciência moderna na formação de famílias. Até onde a tecnologia pode mudar nossa compreensão sobre a maternidade. Prepare-se para se surpreender com as pirâmides do Sudão. Você sabia que o Sudão abriga impressionantes 255 pirâmides, tornando-se o país com o maior número de pirâmides do mundo? Isso é o dobro do que há no Egito. Embora muitos associem pirâmides apenas às famosas construções do Egito, as pirâmides do Sudão contam uma rica e fascinante história de uma antiga civilização chamada Reino de Kush. Essas pirâmides, construídas como tumbas monumentais para reis e nobres, refletem a grandeza e a complexidade da cultura cuxita. Principalmente localizadas na parte norte do Sudão, essas estruturas variam em tamanho e design. Algumas têm pontas afiadas, enquanto outras possuem topos lisos e arredondados. Os sítios arqueológicos de Meroe e Napata são especialmente conhecidos por suas impressionantes concentrações dessas pirâmides. Eles atraem visitantes curiosos e pesquisadores que buscam desvendar os mistérios dessa antiga civilização menos conhecida. Portanto, da próxima vez que alguém mencionar pirâmides, lembre-se de que o Sudão guarda um tesouro de história pronto para ser explorado. O que faz o conhaque mais antigo do mundo após 240 anos? É uma garrafa incrível de Gossi, destilada em 1762. Esta bebida única permaneceu selada por mais de 240 anos, tornando-se uma verdadeira cápsula do tempo do sabor. Imagine a história que ela testemunhou ao longo dos séculos, de revoluções a inovações, descansando silenciosamente em sua garrafa. Em 2014, esse pedaço de tempo líquido foi vendido em um leilão por impressionantes $144 mil, destacando sua raridade e apelo para colecionadores e apreciadores. Você pode estar se perguntando o que torna esse conhaque tão especial. Ele combina a arte de métodos antigos de destilação com o mistério de sua idade.
Cada gole oferece uma experiência única, permitindo um vislumbre da maestria do século XVIII. Embora possa não ser aberto em festas, seu caminho do tranquilo porão até a atenção do leilão mostra como algumas coisas podem se tornar lendárias. Já pensou em como o passar do tempo transforma bebidas simples em tesouros inestimáveis? Quando Ed Sheeran se tornou famoso, tudo começou quando ele foi sozinho para Los Angeles, um passo ousado que mudou sua vida. Naquela cidade cheia de sonhos, Sheeran se apresentou em pequenos lugares, colocando sua alma em cada música. Um dia, o ator Jamie Foxx o viu no palco e ficou imediatamente impressionado. Foxx, percebendo o talento de Sheeran, ofereceu-lhe um lugar para ficar, o que deu ao artista em dificuldades a estabilidade e o apoio que precisava. Esse momento crucial abriu novas oportunidades para Sheeran, permitindo que ele colaborasse com vários artistas e produtores na cidade famosa pela indústria musical. Com o tempo, o som único de Ed e suas letras acessíveis conquistaram os corações de fãs ao redor do mundo, transformando-o em uma superestrela global. Sua trajetória nos lembra que, às vezes, uma única oportunidade é suficiente para mudar tudo. Acredite ou não, mas os pinguins já foram gigantes. Cientistas descobriram que há cerca de 40 milhões de anos existiam pinguins que chegavam a 6 pés de altura. Essas enormes aves viveram na Terra em uma época de clima diferente, o que favoreceu a evolução de espécies maiores. Conhecidos como pinguins gigantes ou Palaeodiptes, essas aves eram realmente impressionantes. Imagine um pinguim do tamanho de um ser humano, caminhando desajeitadamente pelas costas geladas. Esses pinguins pré-históricos não eram apenas altos, mas também bastante pesados, pesando cerca de 250 libras. Seu tamanho os ajudava a se adaptar ao ambiente, permitindo mergulhar fundo no oceano em busca de peixes e outras criaturas marinhas. Embora os pinguins modernos sejam muito menores, variando de 2 a 4 pés de altura, entender seus ancestrais gigantes nos dá uma visão fascinante de como as espécies se adaptam ao longo de milhões de anos. Que outras surpresas a história da vida selvagem nos reserva? Poucos sabem, mas o Kabak está mudando a forma de pedir comida. Este aplicativo inovador de realidade aumentada, disponível nos Yekusasakniwa, elimina a incerteza ao fazer pedidos. Imagine poder ver o prato em um incrível 3D bem na sua mesa antes de decidir. Basta apontar seu smartphone para a mesa e o Kabak mostrará os pratos em tamanhos naturais e com muitos detalhes, trazendo-os à vida de uma forma que fotos não conseguem. Essa tecnologia melhora a experiência do jantar, permitindo que os convidados visualizem não apenas o tamanho e a apresentação, mas também os ingredientes de vários pratos. Chega de surpresas quando sua comida chega. Quer saber como é um hambúrguer ou se realmente há todos esses ingredientes na salada? O Kabak ajuda você a tomar decisões informadas. Além disso, traz um elemento de diversão para as idas a restaurantes ou pedidos para entrega. À medida que os restaurantes se adaptam a este mundo tecnológico, o Kabak estabelece um novo padrão para aproveitar a comida de maneira mais envolvente. Você está pronto para transformar seu próximo almoço? Um fato interessante sobre o seu aspirador. Microbiologistas descobriram que o ar expelido por um aspirador em funcionamento está cheio de micróbios, colocando-o entre os 5 lugares mais sujos da sua casa. Pense nisso. Enquanto você pode esperar que o aspirador ajude a limpar seu espaço, na verdade, ele pode estar devolvendo bactérias e alérgenos ao ar. Isso acontece porque os aspiradores costumam coletar poeira, pelos de animais e sujeira do chão, que podem conter diversos micro-organismos. Se o filtro do aspirador não estiver funcionando corretamente, todos esses micróbios podem ser liberados no ar durante o uso. Essa é uma realidade surpreendente, que destaca a importância da manutenção regular do aspirador. Trocar os filtros e limpar as peças pode reduzir significativamente a liberação de micróbios. Então, sempre que você estiver limpando o chão, pense em como o seu aspirador pode afetar a qualidade do ar interno. Pronto para dar um pouco de atenção ao seu aspirador? Incrível, mas é verdade. O zircão revela segredos do espaço. Este mineral extraordinário, encontrado em locais onde se acredita que meteoros tenham caído em Quebec, desempenha um papel fundamental na compreensão da história da Terra. Os cristais de zircão se formam em altas temperaturas e pressões, o que permite que eles se preservem por bilhões de anos, tornando-se um dos materiais mais antigos do nosso planeta. Quando os cientistas encontram zircão em uma cratera, isso indica um evento poderoso, como a colisão de um meteoro. Isso é importante porque o estudo do zircão
ajuda os pesquisadores a datar com precisão o impacto, revelando pistas sobre o passado. Sabendo quando e como esses eventos ocorreram, os cientistas podem reconstruir as mudanças geológicas e ecológicas que moldaram nosso mundo. Portanto, cada pequeno cristal de zircão é como uma cápsula do tempo, guardando histórias de eventos cósmicos que mudaram para sempre a paisagem da Terra. Incrível, não é? Você sabia que cresce enquanto dorme? É incrível, mas pela manhã, as pessoas realmente são um pouco mais altas do que à noite. Isso acontece por causa dos discos macios entre nossas vértebras. Durante o dia, enquanto estamos ocupados, a gravidade comprime esses discos, e à noite ficamos um pouco mais baixos. No entanto, durante o sono, a pressão diminui bastante. Nesse momento, os discos têm a chance de se recuperar e se expandir, como uma esponja absorvendo água. Esse processo natural permite um aumento temporário, de até 1/4 ou meia polegada. Então, se você já percebeu que pela manhã, após uma boa noite de sono, se sente um pouco mais alto, agora você sabe o porquê. Não é incrível como nossos corpos funcionam mesmo durante o descanso? Essa descoberta vai te surpreender. Um lobo de 5.000 anos. Em 2002, pesquisadores encontraram os restos de um lobo incrivelmente antigo perto de Ljubljana, na Eslovênia. Essa descoberta incrível revelou que o lobo viveu há mais de 5.000 anos, tornando-se um dos lobos mais antigos conhecidos. Imagine um mundo daquela época, repleto de fauna pré-histórica e sociedades humanas antigas. O esqueleto oferece aos cientistas uma visão única do passado, iluminando a evolução e o comportamento dos lobos. Estudar essa criatura antiga ajuda os pesquisadores a entender como os lobos se adaptaram ao seu ambiente e interagiram com os humanos ao longo da história. Essa descoberta não apenas muda nossa compreensão da linhagem dos lobos, mas também destaca a rica diversidade de vida que existiu muito antes do nosso mundo moderno. Quais outros mistérios o passado pode esconder que ainda precisamos desvendar? Vamos descobrir a verdade sobre o apelido Jacksepticeye. Sean McLaughlin, mais conhecido como Jacksepticeye, tem uma história única relacionada ao seu famoso apelido. Quando criança, Sean sofreu um grave acidente de futebol que danificou seu olho, deixando uma marca significativa em sua vida e identidade. De maneira inesperada, essa lesão resultou em seu apelido Jacksepticeye, que combina seu nome de infância, Jack, com uma referência ao estado de seu olho. Em vez de deixar esse infortúnio afetá-lo negativamente, Sean transformou isso em um aspecto positivo de sua marca. Hoje, ele é um dos youtubers mais populares, conhecido por seus comentários energéticos sobre jogos e sua personalidade contagiante. Sua trajetória nos lembra que, às vezes, nossas dificuldades podem abrir portas inesperadas, transformando um momento de azar em uma fonte de inspiração. É incrível como uma lesão no olho se tornou uma parte fundamental de sua identidade e carreira. Você sabia que o morango pode ter diferentes cores? O morango é uma fruta incrível que não é apenas vermelha. Ele pode ser de cores vibrantes como amarelo, verde e até branco. Cada cor representa uma fase única de maturação, ou indica uma variedade diferente de morango. Por exemplo, o morango branco é interessante porque não tem o pigmento que dá o vermelho vibrante que todos conhecemos. Essa variedade não só parece diferente, mas também tem um sabor levemente doce, que pode ser muito refrescante. À medida que o morango amadurece, sua cor muda do verde para o amarelo e, em seguida, para o famoso vermelho, e em cada fase revela seu sabor e textura únicos. Essa diversidade de cores não só torna sua salada de frutas mais atraente, mas também oferece uma emocionante variedade de sabores para explorar. Na próxima vez que você ver morangos no mercado, que tal parar e apreciar sua beleza? Vamos revelar a verdade sobre o combustível do foguete Saturn V. O foguete Saturn V, uma grande conquista da engenharia, foi fundamental para a viagem da humanidade à Lua. Você pode se surpreender ao saber que esse foguete gigante consumia impressionantes 15 toneladas de combustível a cada segundo durante a subida. É como queimar o peso de um carro pequeno em apenas alguns instantes. Para entender melhor, imagine que você está enchendo o tanque de gasolina e vê-lo esvaziar instantaneamente. Essa enorme potência era necessária para vencer a gravidade da Terra e enviar os astronautas ao espaço. Os 3 poderosos estágios do Saturn V trabalhavam juntos, levantando a espaçonave, cada um deles descartando peso ao queimar combustível para máxima eficiência. Como resultado, esse foguete não apenas lançou os astronautas, mas também quebrou recordes na história da aviação e da exploração espacial.
Pense na incrível engenharia e inovações necessárias para enfrentar esses desafios. Como você se sente sobre as conquistas que tornam possível a exploração do espaço? Vamos revelar a verdade sobre a publicidade de cigarros. No início do século XX, a propaganda de cigarros enganava as pessoas com falsas afirmações sobre benefícios à saúde, mostrando médicos que apoiavam certas marcas. Esses anúncios diziam que fumar poderia aliviar a dor de garganta e até ajudar na digestão. Algumas marcas se dirigiam às mulheres, promovendo o fumo como uma forma de emagrecer, com slogans marcantes como "Escolha Lucky" em vez de doces. Naquela época, a sociedade entendia pouco sobre os perigos do fumo, o que permitiu que as empresas de tabaco se beneficiassem de mensagens enganosas. Somente mais tarde, com novas pesquisas, as preocupações sobre a ligação entre cigarros e doenças graves, como o câncer e enfisema, se tornaram evidentes. Essa mudança drástica na compreensão aumentou a conscientização sobre práticas fraudulentas na publicidade, destacando a importância de termos um olhar crítico sobre o que vemos e ouvimos no marketing hoje. Como permitimos isso? Prepare-se para se surpreender com os ursos russos e o combustível de aviação. Em 2013, algo impressionante foi registrado. Ursos na Rússia cheiravam o combustível de aviação como se fosse um doce. Esses curiosos animais até seguiam os helicópteros, ansiosos pelo cheiro deixado para trás. Esse comportamento incomum indica uma estranha atração que esses animais desenvolveram, possivelmente devido ao aroma atraente. Imagine um enorme urso se aproximando de restos de combustível de aviação, convencido de que encontrou um lanche saboroso. Esse comportamento destaca a natureza imprevisível da vida selvagem, lembrando-nos de que os animais podem ter hábitos surpreendentes em seu ambiente. Pesquisadores ficaram intrigados com esse fenômeno, levantando questões sobre como tal atração pode afetar os ursos e seu habitat. Eles estão apenas atraídos pelo cheiro ou há algo mais? Seja qual for a razão, esse estranho incidente mostra como a vida selvagem pode nos surpreender de maneiras inesperadas. Difícil de acreditar, mas gêmeos podem ter pais diferentes. Esse fenômeno raro, conhecido como superfecundação heteropaternal, acontece quando uma mulher libera 2 óvulos em um único ciclo menstrual, e ambos são fertilizados por espermatozoides de parceiros diferentes. Embora pareça um enredo de filme de ficção científica, na vida real existem casos documentados desse fenômeno. Imagine a surpresa dos pais ao descobrirem que seus gêmeos têm pais biológicos diferentes. Isso pode ocorrer, por exemplo, se a mãe tiver relações íntimas com 2 homens em um curto espaço de tempo. Como resultado, um óvulo se encontra com o espermatozoide de um pai, e o outro com o de outro, resultando no nascimento de gêmeos geneticamente distintos. Embora seja um fenômeno muito raro, ocorre em cerca de 1 em cada 400 partos. Ele desafia nossa compreensão da dinâmica familiar e da genética. Você já se perguntou quais consequências isso pode ter para a história familiar e os registros médicos? Vamos revelar a verdade sobre nossa viagem espacial. Nosso sistema solar, incluindo nosso amado Sol, está sempre em movimento. Ele gira em torno do centro da galáxia Via Láctea. Essa incrível jornada leva cerca de 230 milhões de anos terrestres, e os cientistas chamam esse longo período de ano galáctico. Você consegue imaginar? Considerando que o Sol tem cerca de 4,6 bilhões de anos, ele já completou quase 20 dessas órbitas galácticas. Esse movimento fascinante nos lembra de como nosso universo é dinâmico e nos conecta a um vasto cenário cósmico. Enquanto giramos no espaço, também sentimos as maravilhas do tempo e da distância, tornando nossa vida passageira. Apenas pense. Enquanto estamos ocupados com nossas atividades diárias, o Sol nos guia constantemente em uma aventura entre as estrelas. Você pode se surpreender com o que são os tomates. Você sabia que os tomates não são originários da Itália? Eles chegaram no século XVI, trazidos da América. No começo, os italianos duvidavam dessa fruta vibrante, achando que poderia ser venenosa. Mas quando perceberam o quão saborosa ela é, se apaixonaram. E agora os tomates são um ingrediente-chave em muitos pratos italianos favoritos, como molho para massa e bruschetta. Da mesma forma, a batata, que hoje está intimamente ligada à culinária irlandesa, foi introduzida na Irlanda mais ou menos na mesma época. Vinda dos Andes na América do Sul, esse tubérculo rapidamente se tornou essencial na cozinha irlandesa, inspirando pratos substanciais, como colcannon e torta de pastor.
A introdução desses dois alimentos mudou o cenário culinário da Itália e da Irlanda, provando que às vezes algo estrangeiro pode se tornar um alimento querido. Não é incrível como esses alimentos mudaram a dieta das pessoas nesses países? Você sabia que os olhos das corujas não são redondos? A maioria das pessoas imagina os olhos das corujas como perfeitamente redondos, como os de personagens de desenho animado, mas na verdade é bem diferente. Os olhos das corujas têm uma forma tubular, parecendo cilindros e não esferas. Esse design único permite que elas capturem mais luz, o que é muito importante para caçar à noite. No entanto, por causa dessa forma, as corujas não conseguem mover os olhos nas órbitas como nós. Em vez disso, elas precisam girar toda a cabeça, o que lhes dá um ângulo de visão incrível. Na verdade, uma coruja pode girar a cabeça até 270 graus, permitindo que veja atrás de si sem mover o corpo. Essa habilidade impressionante as torna predadoras discretas e as ajuda a monitorar ameaças potenciais na escuridão. Não é incrível como a evolução molda a interação dos animais com o ambiente? Você viu a incrível apresentação de Terry Crews no filme Onde Estão as Loiras? Terry Crews proporcionou um momento inesquecível que emocionou o público. Em apenas 2 semanas de preparação, ele cantou a música Milhas de Primeira, sem erros. Imagine a pressão. Crews, conhecido por seu estilo carismático e energético, transformou o palco em algo especial com seu talento. Sua voz poderosa e presença cativante transmitiram o espírito da canção, tornando-a uma parte icônica do filme. Essa apresentação não foi apenas uma performance, foi uma expressão de emoções que tocou o coração dos espectadores. Sua dedicação e esforço na preparação para esse momento mostram o quanto de trabalho é necessário para criar cenas memoráveis no cinema. Seja você fã de Terry Crews ou apenas alguém que aprecia bons momentos no cinema, essa cena é uma prova da magia da 7ª arte. Você já viu? O que achou da apresentação dele? Você sabia sobre o cachorro heróico de Newfoundland chamado Whiz? Em março de 2016, o incrível Newfoundland chamado Whiz recebeu póstumamente a medalha PDSA por seus feitos, reconhecendo sua coragem extraordinária ao salvar 10 pessoas e um cachorro de afogamento. As ações corajosas de Whiz deixaram uma impressão duradoura em todos que ouviram sua história. Para celebrar seu legado heróico, um evento chamado Canary Wolf acontece anualmente em Londres. Essa experiência única permite que os participantes sintam como é ser resgatado por um cachorro Newfoundland, destacando as impressionantes habilidades e a natureza bondosa desses animais. Ao honrar a contribuição de Whiz através de eventos como esse, não apenas lembramos de sua bravura, mas também aumentamos a conscientização sobre o papel importante dos cães em operações de resgate. Esses majestosos cães demonstram força, lealdade e um espírito cuidadoso, lembrando-nos de que o verdadeiro heroísmo pode assumir diferentes formas. Não é inspirador ver como um único cachorro pode mudar tantas vidas? Você já viu como o cuco engana outras aves? Essa pequena ave inteligente é conhecida por seu comportamento único, chamado de parasitismo. Em vez de construir seus próprios ninhos e chocar os filhotes, os cucos colocam seus ovos nos ninhos de outras espécies. Você consegue imaginar a surpresa da ave anfitriã ao encontrar um ovo de cuco entre os seus? Essas aves anfitriãs, muitas vezes sem suspeitar da traição, acabam chocando o filhote de cuco como se fosse seu. A situação se torna ainda mais dramática, pois o filhote de cuco pode empurrar os ovos ou filhotes da ave anfitriã para fora do ninho, garantindo toda a comida e atenção. Essa estratégia incrível permite que os cucos prosperem sem o trabalho de criar os filhotes. Graças ao parasitismo, os cucos evoluíram para manipular os instintos de cuidado de outras aves, destacando as realidades surpreendentes e, às vezes, cruéis da natureza. É realmente uma estratégia de sobrevivência que levanta questões sobre evolução e relações entre espécies na vida selvagem. A natureza não é cheia de surpresas? Adivinhe o que realmente influencia a felicidade e a saúde? Estudos mostram que passar pelo menos 120 minutos ao ar livre a cada semana pode melhorar muito nossa saúde física e emocional. Estar em contato com a natureza, seja em uma caminhada tranquila no parque ou cuidando do jardim, nos ajuda a aliviar o estresse e a nos sentirmos mais satisfeitos. Essas 2 horas não precisam ser feitas de uma vez, podem ser divididas ao longo da semana, facilitando a inclusão na rotina.
O ar fresco, a luz do sol e a natureza fazem maravilhas, elevando nosso humor e bem-estar. Imagine uma brisa suave ou os sons relaxantes dos pássaros cantando. Essa conexão com a natureza é um remédio para os estresses da vida moderna. Então, se você está procurando uma maneira simples de melhorar seu humor e saúde, por que não tornar a natureza parte da sua rotina semanal? Difícil de acreditar, mas o tubarão-martelo caça com a cauda. Esses seres incríveis têm caudas do tamanho de seus corpos e as usam como um chicote para capturar suas presas. Com uma velocidade impressionante de até 50 km por hora, os tubarões-martelo mergulham e se movem rapidamente na água, com manobras precisas. Quando querem atordoar suas presas, geralmente peixes ou até aves que ficam na superfície, eles balançam suas longas caudas com força. Essa técnica de caça única os diferencia de outros tubarões, tornando-os um dos predadores mais fascinantes do oceano. Observar um tubarão-martelo em ação é como assistir a uma apresentação de mestre. Sua agilidade e habilidade realmente impressionam. Usando suas caudas como chicotes, eles conseguem desorientar suas presas, facilitando a captura. Você já se perguntou que outras estratégias engenhosas os animais usam para sobreviver na natureza? As ciclovias podem fornecer energia solar para nossas cidades. Algumas cidades estão testando ciclovias inovadoras, feitas de painéis solares, mudando nossa visão sobre transporte e energia limpa. Essas ciclovias solares são projetadas para gerar eletricidade e garantir a segurança dos ciclistas. Imagine pedalar em uma via que não só te protege do tráfego, mas também usa a luz solar para produzir energia limpa. Essas vias autônomas podem alimentar postes de luz, semáforos e até prédios próximos, reduzindo significativamente a dependência de combustíveis fósseis. Cidades como São Francisco e Amsterdã estão liderando esse movimento com projetos piloto que mostram os benefícios potenciais dessa abordagem única. Além disso, essas ciclovias incentivam mais pessoas a andarem de bicicleta, contribuindo para a redução das emissões de carbono e promovendo um estilo de vida saudável. A combinação de sustentabilidade e transporte urbano pode transformar nossa locomoção nas cidades. Diante das mudanças climáticas globais, a integração de tecnologias solares na infraestrutura cotidiana pode ser uma solução necessária. É verdade que a cerveja se perde em barbas? Segundo uma observação curiosa da Guinness, no Reino Unido, cerca de 93 mil litros de cerveja são perdidos a cada ano porque ficam presos nas barbas dos bebedores. Essa estatística engraçada destaca um efeito colateral inesperado de ter barba ou bigode enquanto se desfruta de uma pint em um pub britânico. Imagine todas essas canecas espumantes, onde parte da deliciosa cerveja ficou presa nos pelos da barba. Com o passar dos anos, à medida que as barbas se tornam mais populares, essas pequenas perdas se acumulam em uma quantia impressionante, combinando a tendência cultural da popularidade da barba com o prazer tradicional de beber cerveja. Na próxima vez que você ver alguém com um bigode bem cuidado ou uma barba cheia, lembre-se de que ele pode estar contribuindo involuntariamente para esse fenômeno único. Que tal levantar um copo e rir disso? Acredite ou não, cozinhar frutos do mar revela um segredo escondido. Quando colocamos frutos do mar, como lagostas, caranguejos e camarões, em água fervente, algo incrível acontece: eles ficam vermelhos. Essa transformação impressionante acontece por causa de um pigmento chamado astaxantina, que está naturalmente presente nas cascas desses crustáceos. Inicialmente, esse pigmento vibrante está escondido sob uma proteína chamada crustaceanina. Quando os frutos do mar são cozidos, o calor quebra essa proteína, permitindo que a astaxantina apareça, dando à água fervente sua cor incrível. A astaxantina não só torna esses pratos visualmente atraentes, mas também é um poderoso antioxidante. Isso significa que pode trazer benefícios à saúde. É surpreendente pensar que os tons vermelhos que vemos em nossos pratos favoritos de frutos do mar contêm essa magia química. Na próxima vez que você saborear um prato de crustáceos cozidos, poderá apreciar não apenas o sabor, mas também a ciência por trás de sua linda cor. Que incrível é saber que cozinhar pode revelar uma beleza tão vibrante. É verdade que pode haver florestas em cavernas? Você ficará surpreso ao conhecer a caverna Hang Son Doong, no Vietnã, que é a maior caverna do mundo em volume. Esta caverna incomum não é apenas um espaço vazio cheio de pedras. Aqui existem florestas próprias.
As seções da caverna são mais altas que arranha-céus, e os visitantes frequentemente ficam impressionados com a grandiosidade e a beleza dessa maravilha subterrânea. Em seus enormes salões, correm rios e até se formam nuvens, criando um ambiente único, diferente de qualquer outro lugar na Terra. Imagine estar sob um teto tão alto que parece que você está ao ar livre. Com quilômetros de extensão, Hang Son Doong oferece uma aventura que combina a força da natureza com uma incrível biodiversidade. Seja você um explorador ávido ou um viajante casual, esta caverna convida você a descobrir um mundo completamente diferente, escondido sob a superfície. Pronto para uma viagem inesquecível? Em 2020, cientistas encontraram uma aranha realmente única no Irã, que lembrava surpreendentemente o famoso personagem dos quadrinhos, o Coringa. Com padrões vibrantes e características incomuns, essa pequena aranha parecia ter saído diretamente de um filme. Os pesquisadores decidiram homenagear o ator Joaquin Phoenix, que interpretou o Coringa no filme de 2019, dando o nome da aranha em sua honra. Essa decisão destaca não apenas a beleza e a diversidade da natureza, mas também as conexões interessantes entre arte e ciência. A aranha coringa é um exemplo de como as espécies podem inspirar nomes que fazem referência à cultura pop, despertando curiosidade e interesse pelo mundo animal. Imagine encontrar uma aranha que parece tão viva e cheia de personalidade. Quais outras descobertas incríveis nos aguardam nas profundezas da natureza? Acredite ou não, os mosquitos podem sentir você a 20 metros de distância. Esse pequeno, mas temido inseto tem uma habilidade incrível de detectar o dióxido de carbono que exalamos a longas distâncias. Quando respiramos, o dióxido de carbono se espalha no ar, e esse cheiro ativa o olfato aguçado dos mosquitos. Eles não usam os olhos para nos encontrar. Em vez disso, se orientam pela nossa respiração, o que facilita a busca pela próxima vítima. Na verdade, são as fêmeas dos mosquitos que picam, e elas são especialmente sensíveis ao cheiro do dióxido de carbono. Essa habilidade as ajuda a encontrar hospedeiros potenciais, especialmente em noites quentes, quando passamos mais tempo ao ar livre. Portanto, seja acampando, jardineiro ou apenas aproveitando uma noite de verão, lembre-se de que sua respiração é como um farol para esses insetos incômodos. Como podemos nos proteger do zumbido deles? Você sabia que as teclas QWERTY foram dispostas por acaso? O layout de teclado QWERTY que usamos hoje tem uma história interessante. Nos primeiros tempos das máquinas de escrever, os teclados eram projetados com as teclas em ordem alfabética. No entanto, quando as pessoas digitavam muito rápido, as máquinas frequentemente travavam, causando grande frustração. Para resolver esse problema, os inventores decidiram espalhar as teclas para reduzir a chance de travamentos, resultando no layout aleatório que conhecemos hoje. Essa disposição ajudou a separar combinações de letras frequentemente usadas, minimizando as pausas ao digitar. É surpreendente, mas essa ordem aparentemente aleatória se tornou o padrão e se manteve até mesmo em computadores e smartphones modernos. Embora existam layouts alternativos, como o Dvorak, o QWERTY continua sendo a configuração de teclado mais popular do mundo. É incrível pensar que uma solução para um problema mecânico do século XIX influenciou a forma como digitamos hoje. Por que você acha que ainda usamos o QWERTY, apesar de opções melhores? E isso pode te surpreender, a nota recorde do Zimbábue. Em 2008, o Zimbábue emitiu uma nota impressionante de 100 trilhões de dólares zimbabuanos, tornando-se a nota de maior valor da história. Essa moeda incomum surgiu durante uma hiperinflação devastadora, quando os preços aumentavam a uma taxa anual inacreditável de 11.200.000%. Imagine como é difícil comprar alimentos com dinheiro que perde valor a cada dia. Quando a economia saiu do controle, os cidadãos viram suas economias desvalorizadas e precisavam carregar pilhas de notas para comprar itens essenciais. Para entender a gravidade do caos, um pão que custava apenas alguns dólares zimbabuanos no início dos anos 2000, logo subiu para milhões de dólares. A situação se tornou tão crítica que as pessoas começaram a usar moedas estrangeiras, como o dólar americano, para transações diárias. Essa nota, embora quase sem valor, simboliza um momento importante na história do Zimbábue, destacando as extremidades da gestão econômica. O que você acha que os países podem fazer para lidar melhor com a inflação e evitar situações como essa?
Vamos revelar a verdade sobre as montanhas russas. Você sabia que as primeiras montanhas russas foram criadas por Lamarcus Thompson? No final dos anos 1800, Coney Island atraía muitos visitantes, mas também tinha seu lado sombrio, com bordéis e comportamentos agressivos. Thompson, vendo isso como um problema, queria criar uma atração para toda a família, que trouxesse alegria e distraísse as pessoas do vício. Sua ideia era oferecer um passeio emocionante, que todos pudessem desfrutar juntos, criando um senso de comunidade e felicidade. Em 1884, surgiram as montanhas russas de Thompson, conhecidas como Switchback Railway, que proporcionavam aos passageiros emoções com descidas íngremes que pareciam ousadas, mas seguras. As montanhas russas rapidamente se tornaram um símbolo dos parques de diversões, atraindo famílias e gerando uma nova onda de entretenimento. Hoje, as montanhas russas vêm em várias formas e tamanhos, mas tudo começou com a missão de Thompson, trazer sorrisos para os nova-iorquinos. Legal, não é? Vamos revelar a verdade sobre as pirâmides escondidas de Gizé. Descobertas recentes despertaram o interesse de arqueólogos e amantes da história. Embora as famosas pirâmides de Gizé sejam conhecidas mundialmente, muitas de suas pedras ainda são um mistério. Métodos modernos de escaneamento descobriram materiais desconhecidos enterrados nessas estruturas colossais, sugerindo segredos que estiveram fora do nosso entendimento por muito tempo. Alguns especialistas acreditam que essas pedras ocultas podem ter funções que ainda não desvendamos, possivelmente ligadas a métodos de construção, ou até mesmo às funções originais das pirâmides. Poderiam ser parte de materiais modernos, talvez criados para resistir ao teste do tempo? À medida que as pesquisas avançam, cada nova descoberta levanta mais perguntas sobre o que está escondido sob a superfície. Com o desenvolvimento da egiptologia, talvez em breve possamos esclarecer o verdadeiro valor e propósito dessas pedras enigmáticas. Quais outros segredos as pirâmides podem esconder? É verdade que Eminem processou o governo da Nova Zelândia? Esse caso inesperado aconteceu em 2014, quando o Partido Nacional da Nova Zelândia decidiu usar uma melodia marcante em uma de suas campanhas publicitárias. A música escolhida lembrava muito a famosa canção de Eminem, Lose Yourself. Acreditando que seus direitos estavam sendo violados, Eminem entrou com um processo por violação de direitos autorais contra o partido. O caso chamou muita atenção, não só por envolver um rapper famoso, mas também pela situação inusitada de um governo sendo processado por causa de uma música. No final, Eminem saiu vitorioso, destacando a importância dos direitos autorais até na política. Esse incidente não apenas surpreendeu muitos, mas também gerou discussões sobre criatividade e originalidade no marketing. Com que frequência vemos tais disputas judiciais inesperadas na política? Você já ouviu falar do Museu dos Fracassos? É um lugar fascinante que mostra os erros de grandes marcas, provando que toda empresa de sucesso já enfrentou dificuldades. O museu está presente em várias cidades e reúne produtos que não atenderam às expectativas, como o Google Glass e Apple Newton. Esses expositores interessantes geram discussões sobre inovações e nos fazem repensar o que é o sucesso. Visitantes do mundo todo querem entender que o fracasso não é apenas um obstáculo, mas, muitas vezes, um passo em direção à grandeza. O museu atualiza suas exposições regularmente, incluindo novos fracassos tecnológicos e ideias inusitadas em sua história. Ao reconhecer esses erros, o Museu dos Fracassos destaca a importância de aprender com as falhas e promove uma cultura onde o risco é incentivado. Então, da próxima vez que você enfrentar dificuldades, lembre-se, até os gigantes já caíram antes. Que tal visitar e descobrir mais sobre essa jornada fascinante? Incrível, mas é verdade. A Aokigahara é conhecida por sua reputação sombria. Escondida ao pé da famosa montanha Fuji, no Japão, a floresta Aokigahara, frequentemente chamada de Floresta dos Suicídios, ganhou notoriedade devido à sua trágica história de suicídios. Suas árvores densas e ambiente tranquilo criam uma atmosfera de paz que contrasta fortemente com as histórias tristes associadas a este lugar. Visitantes e moradores às vezes sussurram sobre experiências estranhas, visões incomuns e sussurros vagos que passam entre os galhos aumentam a sensação de inquietação. Muitos acreditam que a floresta é habitada por fantasmas, e várias histórias capturam a imaginação daqueles que se atrevem a entrar. Apesar de sua história sombria, a Aokigahara atrai turistas interessados em sua beleza natural.
Caminhar por suas trilhas revela uma complexa mistura de vida, perda e histórias assombrosas que permanecem como a névoa sobre o chão da floresta. Prepare-se para se surpreender com as conquistas de Bill Gates. Ele é o único centibilionário que alcançou uma fortuna de 100 bilhões de dólares antes de 2017. Embora algumas outras pessoas ricas também tenham se tornado centibilionárias, elas atingiram essa marca em 2017 ou depois. Gates, conhecido como cofundador da Microsoft, alcançou esse sucesso financeiro em 1999, destacando suas conquistas precoces no setor de tecnologia. Essa realização não apenas demonstra seu espírito empreendedor, mas também reflete o rápido crescimento da tecnologia na época. A abordagem inovadora de Gates e seu compromisso com a filantropia, desde então, mudaram o foco de sua riqueza para resolver problemas globais, como saúde e educação. Não é incrível como a trajetória financeira de uma pessoa pode impactar a vida de muitas pessoas ao redor do mundo? Incrível, mas é verdade. Wilson tinha um carneiro como mascote. Durante a campanha presidencial de Woodrow Wilson, em 1916, ele introduziu um personagem inesperado em sua estratégia, um carneiro enérgico chamado Old Ike. Esse animal chamou a atenção do público com seu comportamento agressivo e seu hábito peculiar de mastigar tabaco. Old Ike se tornou um símbolo do patriotismo de Wilson, embora a maioria das campanhas políticas normalmente dependa de figuras humanas ou slogans para atrair apoio. Apesar de sua escolha inusitada, a presença do carneiro em comícios e eventos públicos deixou uma impressão duradoura nos eleitores. As pessoas se reuniam não apenas para ver os candidatos, mas também para dar uma olhada em Old Ike, o que mostra como mascotes inusitados podem criar momentos memoráveis na história política. O que você acha? Um mascote animal pode mudar as regras do jogo na política moderna? O parapsiquismo explora a fascinante conexão entre nossos estados mentais e emocionais e nossas habilidades físicas. Imagine um momento em que você se sentiu incrivelmente confiante e forte. Você percebeu que nesse momento agiu melhor. Isso é o parapsiquismo em ação. Pesquisas mostram que emoções positivas, como alegria e entusiasmo, podem aumentar sua força e resistência. A ideia é que, quando nossa mente está focada e sintonizada com sentimentos positivos, nossos corpos reagem, melhorando nossas capacidades físicas. Por exemplo, atletas frequentemente usam seus estados emocionais para alcançar o máximo desempenho em competições. Por outro lado, emoções negativas, como estresse e ansiedade, podem enfraquecer nossas qualidades físicas. Compreender como gerenciar esses estados emocionais de forma eficaz pode levar a uma maior resistência e melhoria da força física. Então, usar a força da sua mente pode realmente torná-lo mais forte. Você não vai acreditar no que acontece no esporte escolar americano. Os eventos esportivos nas escolas dos Tertamaia atraem uma multidão, reunindo milhares de espectadores nos estádios toda semana. Diferente de muitos outros países, onde o esporte escolar é visto como um simples hobby, as equipes escolares americanas geram grande interesse e até recebem cobertura da mídia. Esses jovens atletas, muitas vezes apenas adolescentes, se tornam celebridades locais, inspirando seus colegas e comunidades. Desde os jogos de futebol nas sextas-feiras até os emocionantes torneios de basquete, a paixão está em toda parte. As escolas apoiam suas equipes, criando tradições, festas esportivas e gritos animados que transformam cada jogo em um evento coletivo. Muitas vezes, bolsas de estudo estão em jogo, tornando essas competições ainda mais significativas. É impressionante, mas muitos ex-atletas escolares alcançam grande sucesso no esporte profissional. Então, por que as escolas americanas apoiam tanto o esporte em comparação com outros países? Você sabia que a letra J está ausente na tabela periódica? É verdade. Esse fato interessante destaca uma peculiaridade sobre como os cientistas nomeiam os elementos. A tabela periódica, que organiza todos os elementos químicos conhecidos, usa símbolos baseados em seus nomes, muitas vezes com raízes latinas. Acontece que nenhum desses símbolos contém a letra J. Essa ausência pode parecer surpreendente, considerando a importância da letra na fala do dia a dia e seu uso frequente em outros contextos científicos. Alguns elementos, como iodo, I e ouro, Al, têm símbolos que evitam completamente a letra J. Essa característica até levanta uma pergunta divertida. Você consegue nomear o símbolo de algum elemento que contenha a letra J?
Se pensarmos bem, a razão para essa lacuna não é acidental, mas reflete o desenvolvimento histórico da nomenclatura química. Que interessante! Você sabia que no Japão, o curry não é visto como um prato indiano? É surpreendente, mas essa percepção do curry surgiu durante o longo período de isolamento do Japão, que durou até a metade do século XIX. Naquela época, os britânicos trouxeram o curry para as ilhas, apresentando aos japoneses esse prato. Ao contrário do curry indiano picante, a versão japonesa se tornou mais suave e cremosa, geralmente servida com arroz ou com croquetes empanados. Os japoneses acolheram esse prato com alegria, adaptando-o ao seu paladar, o que resultou em uma combinação de sabores única. Até hoje, muitos no Japão consideram o curry um agradável prato ocidental e não relacionado às tradições indianas. Este interessante exemplo de intercâmbio cultural mostra como a comida pode mudar e se adaptar, despertando curiosidade sobre como outras culinárias se desenvolvem ao redor do mundo. Você consegue acreditar como funcionam nossos sentidos? Em um experimento fascinante, pesquisadores testaram pessoas com os olhos vendados e o nariz tampado. Essa situação incomum mostrou que os participantes tiveram dificuldades em diferenciar objetos como pêssego, batata e bola de borracha sem o auxílio da visão ou do olfato. Em vez disso, eles puderam identificar esses objetos apenas pela textura. Essa descoberta surpreendente destaca a importância da harmonia entre nossos sentidos. Quando vemos e sentimos cheiros, é natural confiarmos nesses sinais para entender o mundo ao nosso redor. Mas quando esses sentidos são bloqueados, percebemos o quanto a textura e o tato são essenciais em nosso dia a dia. É um poderoso lembrete de como nossos sentidos estão interconectados, mostrando que muitas vezes não valorizamos nossa capacidade de reconhecer as coisas com facilidade. Então, da próxima vez que você estiver fazendo um lanche ou pegando um novo objeto, pense em como seus sentidos trabalham juntos para proporcionar uma experiência completa. Não é incrível como nossa percepção é complexa? Prepare-se para se surpreender com a sorte de Johan na loteria. Ganhar na loteria uma vez já é emocionante, mas ele conseguiu isso 4 vezes. Johan realizou esse feito incrível, que chamou a atenção e a curiosidade de muitos. As pessoas se perguntam qual é o seu segredo. É sorte, magia ou talvez um charme especial? Sua aparência única também contribui para a intriga, tornando-o ainda mais memorável. Seu visual marcante o transformou em uma celebridade local e os fãs estão ansiosos por suas histórias. Muitos vão até ele, esperando ver alguém que desafia a sorte repetidamente. Enquanto os rumores sobre seu sucesso se espalham, alguns acreditam que ele tem um ritual da sorte ou um número favorito. Outros simplesmente admiram sua incrível habilidade de ganhar. E você, o que acha que está por trás da sorte extraordinária de Johan? Você sabia que o edifício mais alto do mundo é um penthouse no Central Park, em Nova York? Ele orgulhosamente leva o título de maior residência do planeta. Localizado entre o 129º e o 131º andar de um magnífico arranha-céu com 1.550 pés de altura, este luxuoso apartamento não é apenas um lugar para viver, mas uma verdadeira experiência. Imagine-se neste espaçoso penthouse, com 7 grandes quartos e 8 banheiros elegantes, além de 3 banheiros estilosos. Projetado para conforto e elegância, este lar oferece grandes janelas que proporcionam vistas deslumbrantes do icônico horizonte de Nova York, tornando cada olhar para a rua um momento inesquecível. Com amplas varandas, você pode aproveitar o ar fresco e o som da cidade lá embaixo. Viver aqui significa ter a melhor vista de uma das paisagens urbanas mais vibrantes do mundo. Seja para receber amigos ou desfrutar de uma noite tranquila, este penthouse permite que os moradores aproveitem todas as delícias da vida urbana com o máximo de luxo. Como você chamaria este lugar incrível de lar? É verdade que as pessoas vivem debaixo da terra em Coober Pedy? Nesta cidade australiana única, cerca de 60% dos moradores escolheram viver em casas subterrâneas para se proteger do calor intenso do deserto. Em Coober Pedy, as temperaturas podem ser muito altas, especialmente no verão, tornando as casas tradicionais menos confortáveis. Ao cavar na terra, esses inovadores criam espaços de vida mais frescos, que os protegem das condições climáticas extremas e mostram como as pessoas se adaptam ao ambiente. As casas subterrâneas mantêm uma temperatura estável durante todo o ano, garantindo conforto mesmo em dias quentes.
O design dessas casas frequentemente utiliza recursos naturais para aumentar a eficiência energética, tornando-as sustentáveis e práticas. Esse estilo de vida pode parecer estranho, mas para os moradores de Coober Pedy, é uma solução inteligente para o clima quente e desafiador. E se eu disser que os koalas têm uma maneira única de cuidar dos filhotes, para proteger seus adoráveis filhotes dos efeitos nocivos das folhas de eucalipto, que são difíceis de digerir e podem ser tóxicas, as mães koalas usam um método curioso, mas interessante. Após o nascimento, elas cuidadosamente alimentam seus filhotes com um tipo especial de fezes, frequentemente chamado de papinha. Pode parecer estranho, mas na verdade, essas fezes contêm micro-organismos benéficos que ajudam os koalas recém-nascidos a desenvolver um sistema imunológico forte. Essas bactérias úteis preparam os pequenos intestinos para a dieta de eucalipto que eles logo irão consumir. Ao comer essa papinha, os filhotes ganham uma vantagem na formação de imunidade contra as toxinas das folhas de eucalipto, permitindo que cresçam saudáveis. Então, da próxima vez que você pensar nos koalas mastigando suas folhas favoritas, lembre-se de como suas mães se preocupam para que eles comam de forma segura e fiquem saudáveis. Você vai se surpreender, uma igreja feita de ossos. O ossuário de Sedlec, na República Tcheca, é um dos lugares mais impressionantes e assustadores que você já visitou. Aqui estão expostos mais de 40 mil ossos humanos, incluindo crânios, e o interior foi transformado em algo extraordinário, parecendo uma obra de arte, em vez de um local tradicional de culto. Os ossos estão lindamente organizados em decorações impressionantes, como lustres e um altar elaborado, cada um contando sua própria história assustadora. Acredita-se que esses restos pertencem às vítimas da terrível peste negra e de várias guerras antigas, conferindo ao ossuário um profundo significado histórico. O mais surpreendente é que, apesar de sua aparência sombria, o ossuário de Sedlec ainda é uma igreja em funcionamento, atraindo visitantes e fiéis. As pessoas vêm para admirar sua arte única e refletir sobre a vida e a morte de maneira profunda e respeitosa. Você está pronto para explorar este lugar incrível? Prepare-se para se surpreender com a vida subterrânea na Austrália. Na fascinante cidade de Coober Pedy, os moradores encontraram uma maneira única de viver, criando uma comunidade inteira debaixo da terra. Originalmente estabelecida como um centro de extração de opala, esta cidade australiana se transformou quando os mineradores cavaram extensos túneis que agora servem como casas, lojas e até igrejas. Viver debaixo da terra ajuda os locais a se manterem frescos durante os quentes verões, quando a temperatura ultrapassa 40 graus Celsius. A intrincada rede de cavernas é decorada com criatividade, incluindo quartos aconchegantes, cozinhas e impressionantes exposições de opala que atraem turistas de todo o mundo. Os moradores abraçaram seu estilo de vida em comum e até desenvolveram uma cultura próspera que celebra a arte e a música subterrâneas. Com lugares de moradia inusitados e um forte senso de comunidade, Coober Pedy mostra como a criatividade pode transformar desafios em algo extraordinário. Você viveria em um lugar assim? Por que Elizabeth Taylor usava um diamante de $1 milhão? Em 1964, essa atriz lendária chamou a atenção, não apenas por seu talento, mas também por um magnífico diamante avaliado em mais de $1 milhão em seu filme. Essa pedra deslumbrante era tão única que precisou de um seguro especial. Elizabeth usou essa joia incrível para dar um toque de glamour ao filme, atraindo o olhar do público tanto na tela quanto fora dela. Os diamantes sempre simbolizaram luxo e beleza, mas essa pedra levou isso a um novo nível. O filme, onde ela atuou ao lado de um parceiro famoso, se tornou um sucesso em parte graças à presença extravagante da joia. O amor de Elizabeth Taylor por joias era bem conhecido. Ela disse famosa: "Grandes garotas precisam de grandes diamantes." Isso era especialmente verdadeiro para seu papel nesse filme, já que o diamante não era apenas um adereço, mas um personagem por si só. Seu brilho combinava com o poder estelar de Taylor, criando um momento inesquecível na história do cinema. Você consegue imaginar o alvoroço que causou quando o público a viu pela primeira vez com uma joia tão requintada? Você já se perguntou por que Andy Warhol amava a missa? Apesar de ser um dos artistas mais famosos do pop art, Andy Warhol tinha crenças religiosas profundas que moldaram sua vida. Como católico praticante, ele nunca perdia uma missa aos domingos. Essa dedicação refletia não apenas sua fé, mas também sua crença na importância da comunidade e do serviço. Warhol também ajudava ativamente em sopas comunitárias,
apoiando os necessitados e vivendo o espírito de compaixão que tanto valorizava. Curiosamente, ele até ajudou a converter pelo menos uma pessoa ao catolicismo, mostrando o quanto compartilhava suas crenças. A vida religiosa de Warhol pode parecer surpreendente, considerando sua arte vanguardista, mas ele soube unir o sagrado e o moderno, demonstrando que fé e criatividade podem coexistir harmoniosamente. Sua vida nos lembra que a espiritualidade pode inspirar até os artistas mais inusitados. Difícil de acreditar, mas os ímãs têm poderes incríveis. Esses instrumentos do dia a dia não servem apenas para prender bilhetes na geladeira. Há uma ciência fascinante por trás deles. Os ímãs atraem certos metais, como ferro, níquel e cobalto, graças aos chamados domínios magnéticos. Imagine esses metais como pequenos exércitos de elétrons que giram em harmonia, criando seus próprios campos magnéticos. Quando um número suficiente desses campos se alinha, eles geram uma força poderosa que podemos ver e sentir. Essa mágica magnética alimenta diversos dispositivos que usamos todos os dias, desde motores que fazem nossos carros funcionarem suavemente, até bússolas que nos guiam em nossas aventuras. Sem os ímãs, muitos dos nossos gadgets favoritos simplesmente deixariam de funcionar. Então, da próxima vez que você ver um ímã, lembre-se da física incrível por trás de sua capacidade de atrair certos metais. Não é incrível como algo tão simples pode ter um impacto tão grande? Você sabia que as baleias jubarte podem viver até 95 anos? Esses majestosos mamíferos marinhos são conhecidos não apenas pela sua longa vida, mas também pelo seu comportamento fascinante. As jubartes realizam migrações épicas, percorrendo milhares de milhas pelo oceano, frequentemente indo de locais quentes de reprodução para áreas mais frias de alimentação. Essa espécie também é famosa por suas canções hipnotizantes, que podem ser ouvidas a grandes distâncias, ajudando na comunicação entre elas em vastas áreas. Cada canção pode durar até 20 minutos e muda constantemente, mostrando a criatividade desses seres inteligentes. Cientistas acreditam que essas canções desempenham um papel nos rituais de acasalamento e nas interações sociais. Ao viajar pelo Oceano Azul, as baleias jubarte nos lembram da grande interconexão da vida marinha e da importância de proteger seus habitats. Então, da próxima vez que você ouvir uma canção de baleia, lembre-se de que está ouvindo um ser com uma história que abrange quase um século. E se eu te disser que em Dakota não há registro de eleitores? Em uma reviravolta surpreendente, Dakota é o único estado nos EUA, onde os cidadãos podem votar sem se registrar antecipadamente. Esse sistema único torna o processo de votação incrivelmente simples para os moradores, incentivando mais pessoas a participar do processo democrático. Imagine poder ir às urnas no dia da votação, apresentar um documento de identidade e votar na hora. Esse sistema simples não só facilita o acesso à votação, mas também busca eliminar barreiras que podem afastar as pessoas, como procedimentos complicados de registro. Ele abre oportunidades para aqueles que podem ter perdido prazos ou para quem se mudou recentemente. Ao remover a exigência de registro, Dakota apresenta uma nova perspectiva sobre a acessibilidade da votação. O que você acha? Outros estados deveriam adotar essa abordagem para permitir que seus cidadãos participem das eleições. Você sabia que os raios ajudam as plantas a crescer? Quando um raio atinge, ele aquece o ar ao redor a temperaturas impressionantes de cerca de 30.000 graus Fahrenheit, criando o trovão que ouvimos. Mas isso não é tudo. Os raios também têm um papel importante no ciclo do nitrogênio. Eles transformam o nitrogênio atmosférico, que as plantas não conseguem usar diretamente, em nitratos e outros compostos necessários para o crescimento. Esses compostos se misturam com a água da chuva e vão para o solo, tornando-se acessíveis para as plantas. Esse fertilizante natural ajuda a aumentar a produtividade agrícola. Na verdade, um único raio pode produzir nitratos suficientes para fertilizar todo o jardim. Então, da próxima vez que você ver uma tempestade, lembre-se de que não é apenas um espetáculo da natureza, mas uma parte importante para manter a saúde dos nossos ecossistemas e o abastecimento de alimentos. A natureza não é incrível? Você sabia que o Egito inventou a maquiagem para a beleza? Os antigos egípcios foram pioneiros em muitos aspectos da cultura, e você pode se surpreender ao saber que eles foram um dos primeiros a usar maquiagem. Já em 4000 a.C., eles utilizavam diferentes materiais para melhorar sua aparência e proteger a pele do sol forte.
Tanto homens quanto mulheres embelezavam os olhos com maquiagem feita de kohl, uma mistura de galena e malaquita, que não só destacava os olhos, mas também protegia contra infecções. Eles costumavam pintar as pálpebras de verde, mostrando seu status e saúde. A cor dos lábios era feita de frutas esmagadas ou óxido de ferro, e também experimentavam com cremes e pós. A maquiagem não era apenas uma forma de beleza, ela tinha um papel importante em suas crenças espirituais. Muitos acreditavam que ao usar maquiagem, estavam homenageando os deuses e recebendo sua proteção. Essa rica história mostra como a maquiagem sempre esteve ligada à cultura, beleza e até religião na sociedade humana. Porque o oceano brilha à noite. Esse espetáculo mágico acontece por causa do plâncton bioluminescente, pequenos organismos que iluminam as ondas. Quando a água se move, como quando você espirra ou as ondas quebram, esse plâncton emite um brilho deslumbrante, criando um efeito cintilante parecido com milhões de estrelas no mar. Esse fenômeno bonito é causado principalmente pela bioluminescência, uma reação química natural dentro do plâncton, e não pelo reflexo da luz em gotículas de óleo microscópicas. A luz pode variar em cor, frequentemente aparecendo azulada ou esverdeada, encantando todos que têm a sorte de ver. Esse espetáculo fascinante é mais comum em águas costeiras quentes ao redor do mundo, tornando os banhos noturnos ou passeios na praia inesquecíveis. Então, se você estiver caminhando à beira do oceano à noite, fique atento. As ondas podem brilhar com magia. Por que a tarântula laranja brilhante chama tanta atenção? Essa incrível aranha que vive na Ilha de Negros, nas Filipinas, pode crescer até quase 12 centímetros. Sua cor laranja vibrante, que se intensifica logo após a muda, a destaca na natureza. Essa mudança de cor ajuda a aranha de várias maneiras, como atrair parceiros ou avisar predadores. A tarântula laranja brilhante não é apenas bonita, mas também desempenha um papel importante em seu ecossistema, ajudando a controlar as populações de insetos. Embora alguns possam achar as tarântulas assustadoras, esses seres geralmente são pacíficos e preferem se esconder das pessoas. Curiosamente, sua coloração vibrante funciona como uma espécie de camuflagem entre a densa vegetação de negros, permitindo que se misturem ao ambiente durante a caça ou o descanso. Observar essas lindas aranhas em seu habitat natural pode ser fascinante, revelando a rica biodiversidade das Filipinas. Com sua aparência única e importância ecológica, a tarântula laranja brilhante definitivamente pode nos ensinar muito sobre as maravilhas da natureza. E se eu disser que é possível ter consciência durante a anestesia? Esse fenômeno incomum, conhecido como consciência não intencional durante a cirurgia, ocorre quando o paciente tem uma percepção parcial de si mesmo durante um procedimento sob anestesia geral. Imagine que você está deitado na mesa de cirurgia, esperando estar completamente dormindo, mas de repente começa a perceber o que está acontecendo ao seu redor. Embora a anestesia tenha o objetivo de mantê-lo em um estado de inconsciência total, cerca de 0,15% dos pacientes vivenciam isso de forma diferente, resultando em breves momentos de consciência. Alguns podem ouvir vozes ou ver luzes brilhantes, mas não conseguem reagir. Esse fenômeno pode ser angustiante e deixar consequências psicológicas duradouras. Pesquisadores acreditam que isso pode ocorrer devido a um nível mais leve de anestesia ou diferenças individuais na forma como as pessoas reagem aos sedativos. Se você vai passar por uma cirurgia, é importante discutir quaisquer preocupações com seu médico, para que você se sinta seguro e confiante durante o procedimento. Você consegue imaginar lhamas protegendo ovelhas de coiotes? Esses incríveis protetores não são apenas animais fofos. As lhamas ganharam a reputação de serem guardiãs eficazes de rebanhos contra ataques de coiotes. Estudos mostram que uma única lhama pode oferecer uma excelente proteção para todo um rebanho. Quando um coiote se aproxima, os instintos da lhama entram em ação. Ela pode espantar o intruso, ou, se necessário, até lutar e matar o coiote para proteger as ovelhas. Seu comportamento corajoso e destemido as torna ótimas companheiras para pastores. Ao contrário dos cães, as lhamas exigem menos treinamento e fogem menos, mantendo o foco no seu rebanho. Esse papel único na gestão do gado as tornou uma escolha popular entre os agricultores que buscam maneiras naturais de proteger seus rebanhos. Então, da próxima vez que você ver uma lhama, lembre-se de que ela pode estar de plantão, protegendo as ovelhas do perigo.
Você sabia sobre o começo difícil de Harry Potter? É difícil acreditar que a amada série de Harry Potter enfrentou enormes desafios antes de se tornar um fenômeno mundial. A autora J.K. Rowling escreveu a mágica história de um jovem bruxo que foi rejeitada 12 vezes por diferentes editoras, até ser finalmente aceita pela Bloomsbury. Muitas dessas editoras perderam o fenômeno que venderia mais de 500 milhões de cópias ao redor do mundo. A experiência de Rowling mostra que até as melhores histórias podem enfrentar obstáculos. Esse caminho de rejeições até a publicação lembra os escritores iniciantes sobre a importância da persistência. Rowling continuou avançando, acreditando em seus personagens e suas aventuras. Hoje, Harry Potter é amado por leitores de todas as idades e moldou a visão de uma geração sobre coragem e amizade. Então, quando você se sentir desanimado, lembre-se de que toda grande história tem suas dificuldades pelo caminho. O que realmente causa cegueira emocional? A alexitimia, muitas vezes chamada de cegueira emocional, afeta como as pessoas entendem e compartilham suas emoções. Imagine não conseguir reconhecer seus sentimentos ou expressá-los claramente para os outros. Essa condição é especialmente comum entre pessoas com autismo, onde as interações sociais podem ser desafiadoras. Pessoas com alexitimia podem ter dificuldades em identificar suas emoções, o que torna mais difícil formar relacionamentos próximos. Isso está relacionado à teoria do apego, que investiga como as conexões emocionais na infância influenciam nossa capacidade de nos conectar com os outros mais tarde. Reconhecer a alexitimia é importante, pois pode impactar a comunicação e o bem-estar emocional. Compreender essa condição nos ajudará a apoiar melhor as pessoas que enfrentam essas dificuldades, ajudando-as a expressar seus sentimentos e, em última análise, a melhorar seus relacionamentos. Será que entender a cegueira emocional pode nos ajudar a nos conectar melhor com nossos entes queridos? Vamos revelar a verdade sobre os olhos das estrelas do mar. Você sabia que as estrelas do mar, essas criaturas incríveis do oceano, têm uma maneira única de ver o mundo? Em cada uma de suas patas há um olho na ponta, que lhes permite sentir a luz e o movimento. Isso significa que, ao contrário da maioria dos animais, que têm os olhos na cabeça, as estrelas do mar têm 5 ou mais olhos espalhados por suas patas. Embora esses olhos não sejam tão desenvolvidos quanto os nossos, eles ajudam essas maravilhas do mar a se orientarem no ambiente. Detectando sombras e mudanças na luz, as estrelas do mar conseguem encontrar alimento, evitar predadores ou até mesmo procurar parceiros. Apesar de se moverem lentamente, esses olhos desempenham um papel importante em sua sobrevivência. Não é incrível como a adaptação pode levar a soluções tão criativas na natureza? Imagine como é explorar o fundo do oceano, do ponto de vista de uma estrela do mar e sua visão única do mundo. Você sabia que a Rainha Elizabeth II consertou carros durante a Segunda Guerra Mundial? Em tempos difíceis da Segunda Guerra, quando a Grã-Bretanha enfrentava sérias escassezes e ameaças, a jovem princesa Elizabeth decidiu ajudar. Ela se juntou ao Serviço Territorial Auxiliar, onde aprendeu habilidades importantes, incluindo o conserto básico de carros. Essa experiência prática lhe rendeu o apelido Brincalhão de Princesa Mecânica. Imagine a futura rainha trabalhando sob o capô de um carro. Ela não era apenas motorista, mas também aprendeu tarefas essenciais de manutenção, mostrando sua dedicação ao serviço e resiliência. Essa fase de sua vida é um testemunho de seu comprometimento em um momento em que cada pequeno esforço contava. Sua disposição para aprender habilidades práticas e se afastar das tradições reais surpreendeu muitos, provando que até futuras rainhas podem descer à terra e ajudar quando realmente importa. Você não vai acreditar que isso é sobre cabo de guerra. Antigamente, era um esporte olímpico muito amado, onde equipes competiam em força e trabalho em equipe. De 1900 a 1920, nesse evento único, atletas de diferentes países puxavam uma corda pesada, tentando arrastar os adversários para além de uma linha marcada. Imagine a tensão quando os participantes se esforçavam ao máximo, tensionando cada músculo, enquanto os espectadores torciam por seus favoritos. As equipes precisavam desenvolver estratégias, trabalhar juntas e sincronizar seus esforços para alcançar a vitória, tornando esse evento não apenas uma demonstração de força física, mas também um destaque da unidade e cooperação. Embora o cabo de guerra tenha sido eventualmente excluído dos Jogos Olímpicos,
Ele ainda é popular em muitas competições locais e internacionais, desafiando os participantes e fortalecendo seus laços. Não seria incrível ver o cabo de guerra novamente nos Jogos Olímpicos? Você vai se surpreender ao descobrir a mesa Hull, um protótipo revolucionário que pode mudar nossa visão sobre restaurantes. Imagine estar sentado à mesa e poder ver seu prato antes mesmo de fazer o pedido. A Hull utiliza tecnologia de realidade aumentada para criar uma tela holográfica, permitindo que você visualize cada prato diretamente na mesa. Ao olhar o menu, você vê imagens 3D incríveis de pratos deliciosos, com cores e texturas vibrantes que dão água na boca. Esse design inovador visa melhorar a experiência gastronômica, ajudando os clientes a fazer escolhas conscientes e tornando os pratos mais atraentes. A ideia é conectar os mundos digital e culinário, transformando uma refeição comum em uma aventura emocionante. Não é incrível como a tecnologia está mudando nossas experiências com a comida? Com a transição para um futuro mais tecnológico, a Hull pode ser a primeira de muitas novidades criativas nos restaurantes. A maioria das pessoas não sabe, mas as frutas são uma família. Maçãs, pêssegos e framboesas pertencem a uma grande família, a família das rosáceas. Essa conexão incrível não se limita ao sabor. Essas frutas têm características em comum que mostram suas ligações botânicas. Por exemplo, você já percebeu como as flores dessas frutas são perfumadas? Esse aroma doce é uma marca registrada de muitas plantas da família das rosáceas. Quando você morde um pêssego suculento ou crocante uma maçã, você não está apenas saboreando um lanche, você também sente a relação que liga essas frutas deliciosas aos seus parentes floridos. Essa conexão fascinante nos ajuda a entender melhor a diversidade das frutas que amamos e os ecossistemas onde elas crescem. Na próxima vez que você ver essas frutas no mercado, lembre-se de que elas não são apenas gostosuras, mas parte de uma grande árvore familiar. Que legal, não é? Você consegue imaginar que o cheiro pode sinalizar doenças? Joy, da Escócia, tem um talento incomum. Ela consegue reconhecer cheiros específicos que indicam problemas de saúde. Alguns meses antes de seu marido ser diagnosticado com a doença de Parkinson, ela percebeu um cheiro único nele, que não era nem suor nem perfume. Esse aroma misterioso chamou sua atenção, e ela sentiu que algo estava errado, muito antes dos médicos notarem. A sensibilidade de Joy aos cheiros a colocou em evidência, e agora pesquisadores estão estudando sua capacidade de identificar doenças neurodegenerativas pelo olfato. Essa conexão fascinante entre cheiro e saúde levanta questões interessantes sobre o corpo humano e seus mistérios. Será que nosso olfato guarda segredos para diagnósticos precoces? A história de Joy não só destaca seu dom especial, mas também abre novas possibilidades para entender doenças e melhorar os métodos de detecção precoce. E se nossos narizes puderem ajudar a salvar vidas?